We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos para orarem neste momento para darmos início em mais esta programação. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos com vida, com saúde, com a graça do Senhor sobre nós, e nós pedimos a Ti, ó Pai, o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para este trabalho que estamos iniciando agora. Que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas e que os irmãos, o Teu povo, possa ser também abençoado, ó Pai. Nós pedimos a saúde, a cura divina em favor de todos os nossos irmãos, desde o bebezinho até o mais idoso,
ou a mais idosa possível, que todos sejam ajudados pelo Senhor. Que o Senhor estenda as tuas benditas mãos de misericórdia para guiar os nossos passos, sustentar as nossas vidas em tuas benditas mãos, ó Deus, dando saúde, dando vitória, libertação, os lares sendo abençoados pelo Senhor, guardados de todos os males, os espíritos maus sendo expulsos e afastados da vida de cada um. E nós pedimos tudo isto humildemente e no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, a escritura que vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 31. São João 8, versículo 31. E enquanto os irmãos procuram, aqueles que gostam de acompanhar, nós traremos as nossas notificações como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube de segunda a sexta-feira, no canal A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um grupo, seja muito bem-vindo, é só entrar em contato conosco. O nosso contato está aí na descrição do vídeo. E também, amados, nós pedimos aos irmãos que não se esqueçam, quando estiverem assistindo, de clicar no símbolo de joia, no gostei, e também inscrever-se no canal, para que assim o algoritmo do YouTube possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos e muito mais pessoas possam ser alcançadas pela bênção do Senhor, pela graça, aqueles que amam a tua palavra, a palavra do Senhor, aqueles que creem na mensagem de Deus trazida pelo seu profeta, e assim sucessivamente. Nós pedimos então que todos fiquem sempre atentos para serem abençoados também. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a nossa leitura bíblica conforme já foi anunciado. São João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha palavra? Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Barquinho. Quem canta esse belo hino é a dupla Irmãos Leonel. Então nós vamos ouvir esse hino e depois disso nós retornaremos com a continuidade da meditação da bendita palavra do Senhor, mais precisamente o estudo da mensagem que está em apreço, poder de transformação. Vamos ouvir então agora esse hino para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Vai, meu barquinho, vai, jubiloso nas águas do mar. Eu sei que o mar turbulento, meu pequeno barco, pretende tragar. Vai, meu barquinho, vai, jubiloso nas águas do mar. Eu sei que o mar turbulento, meu pequeno barco, pretende tragar. Eu sei que ele vai viajando comigo no mar. Eu sei que meu pequeno barco em porto seguro irá ancorar. Eu sei que ele vai viajando comigo no mar. Eu sei que meu pequeno barco em porto seguro irá ancorar. Jesus é o piloto, meu guia fiel. Nas águas bravias do mar desta vida me levam ao céu. Jesus é o piloto, meu guia fiel. Nas águas bravias do mar desta vida me levam ao céu.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração e que o Senhor seja louvado. E agora nós estamos com a mensagem aqui já diante de nós e estamos parados no parágrafo 105. E nós vamos continuar então a leitura a partir aqui deste parágrafo. Como ele fez isso? Como isso pôde acontecer? Agora, a parte impressionante é como ele o fez. E é aí onde devemos parar, o que estou aqui colocando isto diante de vocês, de modo que possam estudá-lo agora e com os irmãos aqui e assim por diante, nas semanas por vir, para que possam ver como Satanás fez isto. Os irmãos que nos acompanham diariamente se lembram que ele esteve falando sobre a criação do Éden e que o Senhor Deus governou esse mundo por 6.000 anos e depois descansou, assim que criou o homem. E aí então, depois disso, logo em seguida, o mundo caiu nas mãos de Satanás e desde então está sob o seu governo, outros 6.000 anos, portanto. Por isso nós já estamos agora próximo ao final, porque o final será o arrebatamento da igreja e, consequentemente, virá o milênio, e o milênio será outros 1.000 anos, que não é nada mais, nada menos que o 7º dia, que será o sábado novamente. Já houve um sábado quando Deus descansou de todas as suas obras, e depois agora haverá um outro sábado quando Satanás for amarrado por 1.000 anos. Esse será o próximo sábado. Continuando aqui. Como Satanás fez isso? E observem quão sagaz ele é e quão matreiro ele é. Agora, ele deformou estas sementes. Agora ele não pôde destruí-las. Ele somente as deformou. Agora, compreendemos que pecado é justiça pervertida, é somente uma mentira, é a verdade deturpada. Veja, então, o que é o pecado? Bom, pecado, no sentido da palavra, é incredulidade, mas no aspecto prático, pecado é a inversão, é a perversão da verdade. Então torna-se uma mentira. Então é a verdade deturpada. Veja, qualquer coisa, um adultério é o ato correto que Deus ordenou, somente tomado de maneira errada. Veja, qualquer coisa. E a morte é a perversão da vida. A morte somente deforma a vida. Agora, ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. Isto foi Satanás, que teve 6.000 anos depois do descanso de Deus para deformar, deturpar, trazer o pecado ao mundo e assim sucessivamente. E como ele o fez? Agora, esta é a parte impressionante. E ouça com atenção agora. Ele o fez por meio da civilização. Porque ele fez uma pergunta, ele formulou um questionamento. Como foi que Satanás conseguiu fazer isso? Aí ele responde aqui então.
ele fez isso através da civilização. Agora, isso parece estranho, porém é o que é. Vou fazer uma declaração aqui que irá deixá-los conjecturando, talvez por alguns minutos. Espero que não, mas você se deu conta disto? Agora, não estou tentando encorajar a ignorância. Porém, sabia você que a civilização, a ciência, a instrução e as coisas que tanto estimamos hoje são o próprio instrumento de Satanás? Então, não vamos também perverter aquilo que o profeta de Deus está ensinando para nós. Ele disse assim: eu não quero que vocês pensem que eu estou defendendo a ignorância. Não estou defendendo a ignorância, mas estou mostrando que foi através dessa ciência, desse conhecimento, que Satanás deturpou a humanidade. Isso é muito profundo. São o próprio instrumento de Satanás. Até mesmo a civilização nunca veio por Deus. Civilização vem por Satanás. Agora provarei isso a vocês pela palavra, somente em alguns minutos. A civilização não é de Deus, porque deixem-me mostrar-lhes nesta civilização, quanto mais civilizados nos tornamos à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Estão vendo? E esta civilização chegou ao seu apogeu agora. E temos morte nesta civilização. Temos pecado nesta civilização, temos enfermidades nesta civilização. Isso não pode ser de Deus. Então, isso está bem diante dos nossos narizes, não é? O avião faz parte da civilização. E quando cai um avião, às vezes morre aí 200 pessoas, 150 de uma vez só, não é? O carro, quantas pessoas o carro, o automóvel não mata por dia no mundo? E assim sucessivamente, não é? O alimento híbrido, quanto que esse alimento híbrido não mata no mundo inteiro? E assim por diante. Deste modo, Deus, em seu próprio grande reino que está por vir, teremos uma civilização, mas não será nada parecida com esta. Não será pela ciência, será uma civilização de fé, pela palavra. Está vendo? Então, Deus vai criar uma outra civilização, mas não será da maneira que nós a temos agora. Será uma civilização dirigida pela palavra, orientada pela palavra de Deus e pela fé. Esta civilização científica que temos é exatamente a armadilha de Satanás. E é com isso que ele tem matado as pessoas. É com isso que ele nos está matando diariamente. E assim é, enquanto comemos diariamente, ao invés de vivermos, nós morremos. De tal modo perverteram tudo,
a ponto de tomar somente um pouco disto e misturar com isto e hibridizar isso e aquilo até que está morrendo. É uma raça moribunda e não importa o que tente fazer, você morre. Vocês viram aquela foto ontem à noite daqueles africanos? Vocês sabem porque eles nunca tiveram penicilina. Aquelas pessoas vivem mais que nós. Elas nem mesmo sabem que os germes não as incomodam. Vejam, ora, um germe levantaria as mãos e se renderia frente a eles. Estão vendo? Ele está falando aqui dos africanos, não é? Aqueles africanos bem nativos mesmo, que às vezes nem sabe qual é a mão esquerda dele ou a mão direita. E, no entanto, eles não vivem com infecções e coisas semelhantes. Estão vendo? Porque vejam, eles não. Por quê? Eles não foram todos. Vejam, tomaremos a ciência para explicar como penicilina ou algo assim que introduzem em nós para tirar essa doença e ela danifica alguma outra coisa e prepara o campo de cultivo para alguma outra coisa. Estão vendo? Agora, ele não faz isso. Estão vendo? Agora, muitos de vocês vêm de fazendas. Qualquer um sabe que uma planta boa e saudável nunca precisa ser pulverizada. Ela tem um repelente em si mesma de vida e um germe nem mesmo se alojará nela. Em uma planta verdadeiramente saudável. Esta planta de estufa é esta planta híbrida que se tem de mimar. Por exemplo, alguns de vocês aqui são do Oeste. Olhem lá atrás, no tempo da antiga vaca de chifre longo. Hoje vocês dizem que tem uma carne melhor. Com sua Hereford, vocês têm. Vocês não têm. Aquela antiga vaca de chifre longo, não tomando o partido da antiquada, mas ela invernava aqui como um cervo. Ela era magricela e tudo mais, mas ela era 2 vezes. Esta vaca Hereford empurra-se feno debaixo dela quando se tira sua foto até a sua barriga, quase para mostrar sua carne, até o jarrete, que é a parte da perna situada atrás da articulação do joelho. E o que é isso? Se você a soltasse aqui fora, ela morreria. Ela não conseguiria invernar. Se tivesse de fazê-lo, você tem de alimentá-la e tudo mais. Cuidar dela, mimá-la para lá e para cá. Ela é híbrida. Está vendo?
porém, o antigo gado de chifre longo, verdadeiro e genuíno, simplesmente o solte. Ele falou uma coisa aqui que eu estou me alongando mais e eu gostaria de dar uma pausa para voltar um pouquinho ali atrás, não é? Ele disse que aquela planta que nasce ali pelo deserto, por algum lugar ali, não precisa de ser mimada, não precisa de ser pulverizada, porque ela se defende sozinha, lá no meio do mato. E isso aqui, ele estava querendo tipificar a vida de um crente verdadeiro, um crente cristão, que não precisa de ficar sendo mimado o tempo todo para poder manter indo na igreja e levando ele e buscando com o carro e levando de volta e assim por diante. Não, o crente de verdade não precisa ser mimado, ele não é uma flor de canteiro. Assim é hoje com nossos cristãos. Temos tantos que temos de bajular, de suplicar-lhes, dar-lhes cargos, fazer deles diáconos na igreja, dar-lhes palmadinhas no ombro e colocá-los em alguma posição de destaque na igreja. Se não se faz, ora, ele não vem. Se não se deixa este fazer isto e este fazer aquilo, isto é mimar. Quer dizer, se nós corrigimos, pronto, já não vem mais na igreja. Se você é corrigido, se você for uma planta de canteiro, uma planta que precisa ser mimada, pronto, corrigiu, já não vem mais na igreja. E para manter ali precisa dar um cargo de diácono ou de auxiliar pregador, qualquer coisa assim, para que possa permanecer vindo na igreja. Qualquer contratempo, primeiro contratempo que houver, ele já sai da igreja e já vai e não volta mais. Poderia você imaginar cristãos genuínos sendo isso assim? Eles eram resistentes, eles eram robustos. Poderia você imaginar São Paulo sendo esse tipo de cristão? Poderia você imaginar São Pedro sendo? Agora, se não me tornarem superintendente geral, bem, não sei. Talvez me una a tal e tal. Eles eram homens resistentes. Você vai se lembrar quando o Senhor Jesus Cristo pregou uma mensagem tremenda, difícil de ser entendida, que ele disse para eles: a não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem, vocês não terão vida em vós mesmos, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando ele falou isso, eles não entenderam nada, pronto, eles foram embora, não é? Mas São Pedro não foi, São Paulo não foi, e aqueles homens, aquelas mulheres de verdade mesmo, esses não foram embora. Bendito seja Deus. Eles eram homens resistentes. Eles eram homens de fé. Eles viviam com Deus. Eles caminhavam com Deus. Eles eram homens de poucas palavras. Eles serviam a Deus dia e noite, constantemente. Não se tinha de pulverizá-los e mimá-los e oferecer-lhes isto, aquilo ou aquilo mais. Eles eram homens rudes, eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações.
se vocês não me tratarem direito, irei para aquela outra igreja ali na outra esquina. Se vocês não me tratarem direito, irei para aquela outra mais lá embaixo. É uma força de expressão isso, não é? E assim por diante. Irei para esse ou para aquele grupo, para essa ou para aquela igreja, se vocês não me tratarem com carinho, com educação, com muito cuidado para não me ofender. Isso não é cristão verdadeiro. Se eles não me tratarem direito, retornarei para a minha antiga igreja de onde eu saí, ou o que mais seja. Veja, eles são híbridos, tem de mantê-los pulverizados, sim, doutor reverendo, irmão fulano de tal, isso não é cristianismo. Amém. Eu vou parar aqui no parágrafo 118. E agora nós vamos orar, mais uma vez, para o encerramento deste programa. E mais uma vez, vamos entregar nas mãos do Senhor a vida de cada cristão que está agora em sintonia, conectado com esta programação. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor, depois de ouvirmos esses ensinamentos, essas correções, porque a Tua palavra diz que se somos filhos, somos corrigidos, porque o Senhor corrige e açoita aqueles que o Senhor tem por filho. Então, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra e eu peço mais uma vez a bênção em favor de todos, a libertação completa de todos os males, dos vícios, dos espíritos maus, perturbadores da família, das doenças, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se afastem e saiam das vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos ao final do nosso programa de hoje e vocês fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém, amém.